Pessoal, então agora a gente tem essas três telas aqui, né, pra gente criar. No fundo, você sem dúvida já sabe criar essas telas. Ela carrega os mesmos conceitos que as outras telas que a gente vem criando até o momento. Principalmente essa mais complexa aqui, que é do barbeiro, né? É a tela inicial do barbeiro. Ela sem dúvida carrega os mesmos princípios, todas as três. Mas eu vou fazer junto com você para que você entenda que os conceitos fundamentais, os fundamentos que você aprende, você carrega para qualquer outro tipo de sistema, qualquer outro tipo de aplicativo. Não tem segredo, tá? Então eu vou fazer junto com você e você vai estar pronto para criar praticamente qualquer tipo de tela, tá ok? Só seguindo esses conceitos, esses princípios que são o núcleo da construção de telas em qualquer tipo de aplicativo, tá legal? Eu vou vir aqui na tela do cliente, olha só como é que é simples. Eu vou duplicar a tela do cliente e eu vou dizer aqui agendamento 1, vai ser o nome dessa tela. Eu vou tirar o calendário porque eu sinceramente não gostei desse calendário ali. E vou tirar esse card e esse texto. Então agora a gente tem essa tela aqui, beleza? Então assim que o cliente na home, ou seja, na página inicial dele, ele apertar em qualquer tipo de serviço aqui, ele é direcionado para essa tela. Só que aqui em cima, obviamente, a gente não vai ter esses botões e a gente vai ter uma linha para abrigar essa seta e esse título da página, tá? Vou tirar esse espaçamento, eu vou envelopar esse texto aqui em uma linha e eu vou excluir aquilo que eu não preciso. O nome dessa tela é Finalize o Agendamento. Finalize o Agendamento tem Montserrat, Semibold 15. Ou então, pessoal, como a gente viu na aula número 1, a gente poderia simplesmente utilizar aqui um app bar, ao invés de a gente fazer isso daqui, tá? Que fica até mais fácil, né? Então a gente utiliza um app bar, é para isso que serve um app bar, na verdade, né? Então você tem aí duas opções. Você poderia fazer no manual ali, como a gente estava fazendo, ou poderia simplesmente abrir aqui o app bar e escolher o modelo. Então, como a gente falou na aula passada, existem várias maneiras de a gente fazer a mesma coisa no Flutterflow. Isso que é interessante, você tem uma grande versatilidade nessa ferramenta. Beleza, pessoal, só que a gente ficou aqui com um sombreado aqui no fim, né? Não sei se vocês estão reparando, mas existe uma espécie de sombreado aqui. A gente clica aqui no app bar e esse sombreado ele tá vindo dessa elevação aqui, esse elevation. A gente coloca em 0 e agora não tem mais elevation, não tem mais elevação. Agora falta a gente colocar o botão que vai vir aqui embaixo. E repare numa situação, esse botão, independente se tiver mais itens aqui, ele vai ficar sempre aqui estático. Como é que a gente deixa o botão parado aqui, fixo, enquanto a gente pode rolar mais itens aqui no meio da tela? E eu vou te ensinar a fazer isso agora. Repare que a gente tem uma coluna, onde a gente tem esses itens aqui, né? Então se a gente colocar essa coluna aqui dentro de outra coluna e a gente dentro da coluna ancestral colocar um container, a gente tem um container abaixo dessa outra coluna, mas ela está dentro, ou seja, o container está dentro do ancestral. Só que aqui na segunda coluna você vai expandir o tamanho dela, tá? Independentemente de outros itens que estiverem dentro dessa coluna, se você precisar deslizar o dedo para ver outros itens, esse container aqui ele vai continuar fixo. E aí você pode dar um 100% que ele vai continuar parado aqui. E tudo que tiver dentro dele vai continuar parado também. Como por exemplo o nosso botão lá, né? Então aqui no botão a gente tem essa estilização aqui. Ele tem 55 de altura e 259 de tamanho. E aqui está escrito confirmar agendamento. Esse valor aqui, ele por enquanto é estático, mas assim que o usuário for colocando serviços dentro do carrinho que a gente ainda vai criar, esse valor aqui vai sendo atualizado, tá? Ele é um valor total do carrinho, no caso, né? Então aqui embaixo eu consigo colocar inclusive essa observação aqui, esse campo para observação. Para permitir com que o usuário escreva no aplicativo, a gente utiliza um text field. E eu consigo dar um tamanho para esse text field. Na verdade, um tamanho não, né? Uma quantidade de linhas. Vamos botar aqui 20 ou 15. E eu consigo expandir 100%, tá? E aqui está escrito deixe sua observação adicional ao agendamento. Vou diminuir esse tamanho e vou colocar um inter regular, cuja cor é essa daqui, beleza? Aí eu dou um espaçamento aqui no nosso text field. E agora sim a gente tem essas duas telas, que são na verdade uma só, prontas. E a mesma coisa essa tela aqui, que é a tela de confirmação, né? A tela de obrigado. Depois que um produto é comprado, um serviço é contratado, essa boa prática de fazer uma tela de obrigado para o cliente. Então a gente vai copiar essa tela aqui também. Ela já vai vir com a estilização de fundo. Vamos trocar o nome dela. A tela de obrigado. E a gente não vai precisar da maioria das coisas aqui, né? Só vai precisar do botão, na verdade. Então, como a gente faz? A gente mantém o botão aqui e mantém essa coluna aqui.
só que nós vamos excluir tanto o drawer, não tem serventia do drawer aqui, não tem serventia desse app bar também, e a gente também não tem uso para os outros widgets que a gente tem aqui dentro, tá? Então agora a gente só tem a coluna. Essa coluna a gente disse que ela vai se expandir ao máximo, e por isso que esse botão consegue ficar aqui estático, travado. E tudo que tiver dentro dessa coluna, e se a gente porventura precisar rolar com o dedo para ver mais itens abaixo, ele ainda assim vai estar ocupando o máximo de espaço. A área do botão vai continuar estática aqui, tá? Então é assim que funciona. Bom, então vamos adicionar aqui as imagens, né? A gente tem aqui uma imagem, 2 textos, uma linha contendo 2 containers. Dentro do container existe uma coluna em cada um, né? Lembra dos princípios que a gente falou? Então, aí aqui embaixo tem outra coluna. Essa coluna está contendo 2 elementos texto e o nosso botão continua aqui, tá? Então vamos fazer do jeito que a gente está vendo lá. Aqui a gente tem uma imagem, vamos trocar aqui para assets. Aqui eu já preparei algumas imagens. Você pode inclusive utilizar essas mesmas imagens que eu estou mostrando aqui para você, acessando a pasta no Drive do nosso conteúdo gratuito da aula, tá? Se você quiser baixar essas imagens, fica à vontade. Então eu coloquei aqui o ícone, são 2 textos que vão ficar. Só que a gente pode colocar uma outra coluna aqui dentro para conter os textos, né? Dessa forma a gente consegue dar um espaçamento melhor para os textos. Então eu só vou dar um espaçamento na coluna. E aí eu tenho o primeiro texto aqui, obrigado, e o segundo texto é agendamento marcado. Vamos só dar mais um espaçamento um pouco maior com relação aqui à imagem, para dar um fôlego maior, né? Então aqui é uma linha contendo 2 containers, né? Ela vai ficar em qual coluna? Qual dessas 3? Acertou você que disse essa daqui, obviamente, né? Vou colocar aqui uma linha e aqui 2 containers. E aí esses 2 containers estão aqui. Como é que a gente coloca ele centralizado? Utilizando o alinhamento do eixo, tá? E como é que a gente separa eles? Items Spacing, que eu consigo dar um espaçamento legal entre os dois. É na linha que eu vou dar o espaçamento, eu vou dar a margem em relação a esse item anterior, tá? Ou então eu simplesmente poderia utilizar o Ancestral e dar o mesmo Items Spacing, beleza? Desse jeito. E aí eu tiraria essa margem que eu tinha dado anteriormente. Eu venho no Ancestral e dou um espaçamento do jeito que eu quero. Por que eu fiz então aqui? Para mostrar para você que como a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa no Flutterflow, a margem, o padding é somente uma dessas coisas. E outra coisa também, eu estou mostrando para você um pouco sobre ancestrais. Perceba que essa coluna é o ancestral da imagem, dessa coluna e dessa linha. E assim como essa coluna é o ancestral desses 3 elementos aqui, esse outro, ele abriga todo mundo, então ele é o ancestral de todo mundo. Então a hierarquia de elementos, ela refere-se a um ancestral e aos seus filhos que vierem dentro desse ancestral, entendeu? Bom, então aqui a gente já deu o alinhamento. Vamos colocar o container, vamos dar as especificações aqui do container, de ambos os containers, né? Borda de 15. Eu acho que esse tamanho tá maior, né? Então a gente pode simplesmente puxar as arestas aqui. O tamanho que ficou pra gente foi 129 por 137. Aí ficou igualzinho. E eu venho aqui na cor e troco a cor do outro também, beleza? Assim como também a borda, né? Border Radius. E agora sim a gente tem os dois exatamente iguais. E a gente tem uma coluna em ambos. Então eu venho dentro do container, elemento coluna. Vou colocar essa coluna aqui no meio. E aí o que tem dentro da coluna? A gente tem um ícone de um calendário que vai indicar para o usuário a data, né? Do agendamento dele. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui desse ícone, fica melhor da gente visualizar. E a cor também. A cor a gente pode colocar uma cor terciária aqui, né? São as cores do próprio sistema do Flutterflow. Aí em seguida a gente tem 2 textos, esse e esse. Para não confundir sua cabeça agora, a gente vai colocar todas as variáveis nas próximas aulas, tá? Por enquanto eu tô só te guiando aí pelo design, como a gente está construindo, como a gente está dispondo os elementos, tudo isso para te preparar para você dominar design no Flutterflow, para você entender os fundamentos, os princípios, como a gente trabalha com colunas, como a gente trabalha com linhas, como a gente trabalha com ancestrais. Tudo isso é extremamente importante, porque com isso você consegue construir qualquer tela, essa é a verdade. Então vamos pegar as informações aqui, então vamos pegar agora as estilizações dos elementos.
copiar esse elemento, essa coluna com tudo que está dentro, vir no outro container e colar, trocando apenas o ícone, botando aqui um clock de relógio e trocar o horário. A gente poderia colocar aqui horário e aqui o horário fictício de 7h30, né? Para que o cliente pudesse visualizar as informações completas. E abaixo a gente tem uma coluna também. A gente pode simplesmente copiar essa coluna aqui, jogar ela para debaixo da linha e agora sim a gente troca somente as informações. Bom, então pessoal, com isso a gente concluiu as 3 telas, né? Na verdade, essas duas aqui eram uma só, né? Quando o usuário deslizasse o dedo, ele veria essa parte aqui do Text Widget. E aqui, depois que ele apertasse em confirmar agendamento, ele veria uma tela de obrigado e poderia voltar para a home dele, a página inicial do cliente, onde ele poderia sair do aplicativo ou ver o perfil dele, enfim. Tudo isso ele teria a possibilidade de fazer. Então, na próxima aula, a gente vai concluir a criação da tela do perfil, também o histórico de serviço, agendamento, que é basicamente o que a gente já aprendeu, né? Tem muito a ver com os fundamentos do que a gente aprendeu aqui na tela do cliente e também aqui na tela do inventário, que a gente fez aí nas últimas aulas. É só mesmo, basicamente, um copia e cola, né? A gente já criou essas estilizações, já criamos os tamanhos. É basicamente a gente copiar e colar para essas telas aqui, porque é a mesma estrutura, em suma.